uma questão relacionada à tributação de fundos, como eu disse para vocês, e aqui eu tenho, então, ok, Johnny, tranquilo. Boa noite, Graciele, também, bem-vinda. Não entendi o que você comentou, mas tá super válido. Um fundo de renda fixa aberto, sem carência, de longo prazo, na ocasião do resgate, 720 dias depois da primeira aplicação e única no fundo, terá alíquota de imposto de renda de quantos por cento? Então, essa aqui é a pergunta, certo? E é uma pergunta, vamos dizer assim, comprida e difícil, tá? Tá aparecendo os slides aí para vocês já, pessoal? Não sei, tem um delay aqui para mim, deixa eu ver. Alguém comenta aí se está aparecendo. Acho que está sim, né? Agora apareceu. Ok. Então, gente, como é que você resolve essa questão, certo? Olha que as 4 alternativas são bastante longas também. Então, é uma questão comprida, né? Olha, tem 3, 6, 8, 11, 14 linhas aqui, tá? Parece pergunta do Enem, vai meia página só fazendo a pergunta. Como é que a gente faz isso aqui? Olha, eu vou desafiar vocês, e aqui eu vou até tirar aqui da projeção, deixa eu fazer assim, ó, para mim poder utilizar, deixa eu aumentar aqui a fonte, não, já está bom 18, né? Deixa eu ver como é que fica. Vamos pôr uma fonte maior, vamos pôr uma 24. Então, aqui é o seguinte, olha, vamos primeiro recordar tudo aquilo que diz respeito à tributação em fundos, para depois nós irmos para as alternativas, porque senão não vai dar certo. Então, primeira coisa, eu já fiz um quadro, deixei ele meio pronto aqui para ganhar tempo, onde eu coloquei aqui as questões relacionadas aqui à renda fixa a curto prazo, que é aqueles fundos que têm até 1 ano, aqui os que têm mais de 1 ano, que são os chamados longo prazo, e a renda variável, que são chamadas de fundos de ações, que aplicam mais de 67% em ações. Então, isso aqui é relacionado à questão do imposto de renda, tá? Então, até vou escrever aqui em cima, imposto de renda, tá? Em fundos. Então, vamos lá. Quem que é o responsável por recolher? O administrador e o administrador. Esse cara recolhe o imposto nos 3 tipos, não muda nada, tá? Qual que é o fato gerador? Ou seja, o que é fato gerador, né? Quando que cobra, né? Quando que cobra o imposto ou sobre o que cobra? Então, fato gerador, ele cobra em maio e novembro, certo? O curto prazo cobra em maio e novembro, certo? Quantos por cento? O percentual nós vamos colocar ali do lado. E no resgate, tá? Isso aqui é a regra para o curto e para o longo prazo. O de ações só cobra no resgate. Então, esse é o fato gerador, tá? Se você não gosta dessa palavra, fato gerador, fala assim, escreve assim, quando cobra, né? Vamos parar de colocar palavra difícil, né? Que cai de palavra em inglês também é uma festa, né? Vamos colocar aqui quando cobra, maio e novembro no resgate. Então, são 3 oportunidades, né? Quanto que cobra? Então, aqui, ó, alíquota semestral, certo? Alíquota semestral. Ou vamos colocar assim, em vez de alíquota, né? Quanto cobra em maio e novembro. Não fica mais fácil? Né? Olha só. Né? Fica mais fácil. Quanto cobra em maio e novembro? Aqui também vamos mudar aqui, ó, responsável, né? Quem recolhe o imposto de renda ao governo, porque é o imposto do governo federal. Então fica mais fácil, né? Olha só. E agora vamos para o percentual, né? Quanto cobra em maio e novembro? Fundo de curto prazo cobra 20%. Estou falando aqui do curto prazo. E de longo prazo, certo? Que cobra 15%. Beleza? 20% sobre o quê? Sobre, você sabe? Sobre os rendimentos. 15% sobre os rendimentos. Que rendimentos? De maio até novembro, de novembro até maio, do período, tá? Sobre os rendimentos do semestre, se você quiser ser mais detalhista. Beleza? E aqui, cobra quantos por cento? 15 também. 15% sobre os rendimentos. Ah, mas se não tiver rendimento, não cobra imposto? Não, não cobra imposto. E aqui, resgate, alíquota no resgate.
ou se você quiser ser mais específico, né, quantos por cento cobra, né, no resgate. Então, aqui tem uma tabela, desculpa, uma tabela mais longa, né? Obrigado, Luana, boa noite, bem-vinda. Quantos por cento cobra no resgate? Então, aqui nós temos uma tabelinha de faixa de dias, tá? Que vai ser feita assim, ó. Até, né? Vamos colocar diferente, vamos fazer, ó. De 0 a 180 dias, cobra 22,5. Então, uma pessoa que fica com dinheiro guardado num fundo de investimentos até 6 meses, vai pagar 22,5 sobre os rendimentos, certo? E aqui, acima de 180 dias, vai pagar só 20%, beleza? Então, fica 80% com o investidor, 20% com o governo. Então, isso já é só que esse percentual aqui, ele é cobrado além desse aqui, porque esse aqui vai cobrar enquanto você estiver no fundo, e esse aqui vai cobrar quando você resgatar, mas não vai cobrar mais 22,5, vai cobrar só a diferença. Então, se você veio pagando 20%, e aí você resgatou e ficou mais que 6 meses, você só vai pagar a diferença, certo? Se você, por exemplo, cobrou em novembro, você resgatou em dezembro, vai cobrar só aqueles dias de diferença ali entre novembro e dezembro, né? Como é que funciona aqui no fundo longo prazo? Aí a tabela é um pouco mais longa, né? Tabela, legal, Selma, obrigado. Aqui a tabela é mais longa porque é longo prazo. Então, vai ser assim, ó. Até 6 meses, continua 22,5. Agora, até um ano, né, de 6 meses a um ano, ele cai para 20. De um ano a 2 anos, né? A gente pode colocar assim também, 720 dias, né? Isso aqui é em dias, tá, gente? Estou colocando em dias, vai dar 17,5%. E acima, né? Acima de 720 dias, certo? Vai pagar só 15%. Então, isso dá nós entender o quê? Quanto mais tempo ele fica no fundo, menos imposto ele paga, certo? Ah, Cláudio, então quer dizer que um fundo se eu entrar num fundo de curto prazo, mas eu ficar mais do que 2 anos, eu vou pagar 15%? Não. Se você entrar num fundo de curto prazo, isso aqui é a característica do fundo quando ele nasce. Você nasceu com o seu nome, você vai ficar com ele a vida inteira, né? Dá para até trocar, mas aqui no caso do fundo não dá. Renda fixa a curto prazo, você entra nesse fundo, você vai pagar no mínimo 20%. Não dá para saltar daqui para cá, tá? Agora, se você quer pagar menos imposto, você tem que escolher um fundo de longo prazo, certo? E no fundo de ações, como é que funciona? No fundo de ações, você vai pagar 15% sobre os rendimentos e não tem, né? Opa, eu coloquei uma coisa errada aqui agora que eu vi. Cara do céu, vocês não me falaram nada. Aqui está errado, né? Aqui eu vou pagar, aqui não, em maio e novembro, o fundo de ações não tem, né? Só paga 15% no resgate. Então, aqui não tem a questão dos dias, paga 15% sobre os rendimentos no resgate, tá certo? Então, quanto que cobra aqui? 15%, tá certo? Vou colocar os 15 de novo aqui no resgate. Desculpa que aqui eu coloquei, né, errado. Maio no fundo de ações, então, recapitulando, cobra 15% no resgate, né? Só no resgate, não tem o quê? Come cotas, tá? Fundo de ações não tem come cotas e também não tem IOF, certo? São duas coisas que ele não tem. E cobra quanto? 15% no resgate. Bem, eu estou fazendo isso aqui com vocês para mostrar para vocês que fazendo isso aqui, do jeito que a gente fez, a gente lembra de tudo depois na hora da prova. Então, pega essa tabela e refaça ela várias vezes, até você gravar na tua memória. E agora você volta na questão, essa daqui, ó, e vamos ler as alternativas, vocês vão ver como que vai ficar bem mais fácil, ó. Então, o que a gente quer saber aqui, ó? Um fundo aberto, sem carência, longo prazo, presta atenção nessa questão do longo prazo, né? Vou mudar de cor aqui, né? Vamos colocar um amarelo aqui para ver se aparece melhor, tá? Com resgate em 720 dias depois da aplicação, e primeira e única aplicação, terá alíquota de imposto de renda de quanto, né? Então,
eu grifei isso aqui em amarelo, que são duas informações importantes. Primeiro, se ele é um fundo de longo prazo, né? Ele é um fundo de longo prazo, nós temos que olhar para isso daqui, certo? Então, nós vamos olhar para essa coluninha, essa linha do meio aqui, certo? Aqui que estão as informações que nos interessam. Olha, tem uma informação importante aqui com relação aos dias, né? O resgate ocorreu em cima dos 720 dias. Então, olha só, a resposta certa é 17,5%. Já matei a resposta. Concorda que é 17,5%? Por que é 17,5%? Né? Porque ele sacou em 720 dias, não foi acima. Eu coloquei justamente no último dia, porque a prova muitas vezes coloca 180, 360, 720, justamente para saber se você sabe essa diferença. Essa tabelinha aqui de percentuais cai eles dão na prova, não precisa decorar isso aqui, tá? Mas se você decora, ajuda pra caramba você fazer a prova. Então, qual que é a resposta? 17,5. Cara, se a resposta é 17,5, então deixa eu ajudar vocês a eliminar. Agora, vamos adotar uma outra tática, né? Vamos eliminar essa aqui, porque está falando que é 15%. E é por quê? 15% desconsiderando que já foi pago nos últimos meses de maio e novembro. Não, não é desconsiderando, tem que considerar, só vai pagar a diferença, certo? E recolhido via DARF também não é recolhido via DARF, é recolhido na fonte, então essa não é. Zero também não é, né? Porque a gente falou que é 17,5, tá? Então, a tributação ocorre somente no último dia de mês de maio e novembro, na fonte e não no resgate. Claro, tá tudo errado aqui, ó. No resgate ocorre também, ocorre em maio e novembro e no resgate. Então, já elimino duas. As outras eu tenho que ver agora. As outras tem que ler. Vamos ler primeiro a letra D. Complementar em relação à alíquota de 20% paga na ocasião da tributação. Opa, peraí. Longo prazo, né? Alíquota de 20% nos meses de maio e novembro. Longo prazo em maio e novembro, quanto que cobra? Longo prazo em maio e novembro é, olha aqui, ó. Quanto cobra em maio e novembro? 15%. Pronto. Então, não está certo esses 20% aqui. Isso aqui é curto prazo, certo? Cobrado na fonte pelo administrador. Isso aqui está certo. Na fonte pelo administrador, né? Quem paga esse imposto é o investidor. E a número 1 está certa. Por que a número 1 está certa? Porque diz assim, ó, complementar em relação ao que já foi pago na ocasião da tributação que ocorreu no último dia útil dos meses de maio e novembro. Então, essa está certa, né? Ela é complementar. Beleza?